Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, fazendo uma abordagem da lição de número 12. O verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. E a lição de hoje faz uma abordagem mais específica sobre o trabalho daqueles que atuam como obreiros nas lideranças, no sentido de que eles possam contribuir para que outros também cresçam na presença de Deus. E o meu objetivo ao fazer esse comentário é despertar para a necessidade do envolvimento daqueles que estão na igreja no processo de crescimento, não somente deles, mas também no amadurecimento espiritual da própria igreja. E o credenciamento que o comentarista faz questão de fazer uma abordagem do cristão para servir é mostrado exatamente em sua conduta na obra de Deus e seu interesse no crescimento espiritual de outras pessoas. Além disso, também pode ser visto esse credenciamento na forma como os discipuladores se envolvem a fim de contribuir para que outros possam crescer espiritualmente até atingirem aquilo que chamamos de maturidade cristã ou maturidade espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala sobre o papel daqueles que são chamados para o ministério e ele destaca as funções dessas pessoas, classificando-as como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a finalidade de Deus conceder esses dons aos seus servos, àqueles que estão na liderança, aqueles que estão à frente da obra, é para que eles cooperem, para que a igreja possa, primeiro, aperfeiçoar os santos e depois para a edificação do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Então, note que aqueles que estão fazendo a obra de Deus ou estão nas lideranças na obra de Deus, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque eles foram chamados não apenas para fazer parte do povo de Deus, mas também para trabalhar na obra de Deus. E isso é relevante porque aqueles que trabalham devem prestar um serviço que atenda às exigências daquilo para o que eles foram chamados. Quando Paulo fala que devemos aperfeiçoar os santos, ou seja, aquelas pessoas que receberam os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, essas pessoas precisam edificar o corpo de Cristo, que é a própria igreja. Agora, como e até que ponto eles devem fazer isso? O próprio Paulo, na carta aos Efésios, descreve o que deve ser feito por esses discipuladores. Primeiro, até que todos cheguem à unidade da fé. Unidade da fé aqui é que todos tenham pleno conhecimento daquilo que as Escrituras dizem. Fé aqui não é crer, não é acreditar no que a Bíblia diz, mas é compreender o conjunto das doutrinas que ela tem. Até que todos cheguem a essa unidade, ao conhecimento disso, nós devemos trabalhar no sentido de fortalecer o vínculo dos discípulos com a igreja. Depois Paulo fala também que até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Por incrível que pareça, irmãos, nós somos cristãos, ou seja, somos seguidores de Cristo, entretanto, muitos dos que estão nas igrejas não conhecem o próprio Deus a quem eles servem. Não conhecem Cristo, e quando nós falamos a respeito de trindade, quando nós falamos a respeito da divisão de papéis, é uma confusão que se forma. Então, o papel daqueles que discipulam na igreja é exatamente mostrar
esse conhecimento de Cristo, a fim de que aquelas pessoas que pretendem, que querem continuar na jornada cristã, conheçam de verdade quem foi Jesus Cristo, o que ele fez, o seu sacrifício, a natureza do seu sacrifício, a abrangência do seu sacrifício. Porque sem que isso aconteça, vai surgir muitas heresias, como tem surgido ao longo da história, por falta do conhecimento de Cristo. Então, é uma das tarefas que nós temos, ensinar a igreja o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Mas Paulo ainda fala que até que todos cheguem ao estado de pessoa madura, ou seja, até que todos atinjam a maturidade. Mais na frente eu vou fazer um esclarecimento melhor sobre o que vem a ser a maturidade na vida cristã. Mas por enquanto eu quero apenas dizer que a falta de maturidade na vida cristã prejudica muito não só a conduta daqueles que são cristãos, mas também o testemunho que deve ser dado pelos cristãos no mundo. Falta de maturidade prejudica sensivelmente esse tipo de atividade da igreja e nós fomos chamados para isso. A palavra de Deus é muito clara quando nos afirma que nós devemos evangelizar, devemos anunciar Cristo para as pessoas. E Paulo ainda diz que até que todos cheguem à medida da estatura de Cristo. O que vem a ser a medida da estatura de Cristo? Irmãos, seria interessante se nós tivéssemos um tempo bem maior, mas como se for fazer um esclarecimento detalhado a respeito disso, o vídeo vai ficar muito longo, eu quero apenas dizer que a estatura de Cristo é a plena maturidade. É quando nós tivermos condições de exercer o nosso papel como discipuladores, como servos, como membros do corpo de Cristo, da forma mais completa possível, sem as ranhuras que nós sempre temos uns com os outros, sem as dificuldades de se relacionar uns com os outros, sem a compreensão da palavra que muitas vezes nós temos. Isso é a estatura, a medida da estatura de Cristo. Eu não vou descer a detalhes porque, como eu disse, o vídeo vai ficar muito longo e não é esse o meu propósito. Agora, ele ainda diz que é para que nós não sejamos mais como meninos. Ou seja, menino aqui é aquela pessoa que, na linguagem de João, por exemplo, era novo convertido. Menino é uma pessoa que não tem maturidade, que não tem preparo, que não tem capacidade para caminhar sozinha. É aquela pessoa que, como disse o escritor aos Hebreus, mesmo estando na igreja há muito tempo, ainda precisa de receber os ensinamentos mais basilares da fé cristã. Não crescem, são pequenos, não têm autonomia na vida cristã. Isso é continuar como meninos na igreja e na obra de Deus. E muito claramente a gente percebe isso na vida das pessoas. O texto base da lição, que infelizmente eu não vou fazer comentário a respeito, é 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 15 a 18. Nesse texto, Paulo fala sobre a sua chamada para o ministério, como ele se dedicou ao ministério para alcançar outros para Cristo e chamar a atenção de Timóteo, que é seu filho na fé, que naquela época era um pastor, provavelmente, segundo a tradição, na igreja de Éfeso, uma das mais importantes igrejas da Ásia, para que ele também tivesse muito cuidado e dedicação ao ministério a que ele foi chamado. Então, nós precisamos compreender isso. Eu não vou fugir muito do comentário que o irmão fez na revista, mas eu quero apenas alterar os tópicos que ele colocou, não muita coisa, mas seguindo a mesma linha de pensamento dele com pequenas alterações. O primeiro tópico que ele fala é credenciais bíblicas do discípulo de Cristo. O que ele chama de credencial? O que ele fala a respeito disso? Todos os que desejarem o episcopado
é uma liderança dentro da igreja. O episcopo que exercia esse papel era um líder dentro da igreja. Diz Paulo a Timóteo que deseja uma excelente coisa. Agora, ele destaca algumas qualidades que são exigidas dessas pessoas. Então, as credenciais que um discipulador precisa apresentar, elas estão presentes nas Escrituras. Na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 2 a 7, Paulo diz que entre essas qualidades, ele diz, a primeira delas, ele precisa ser irrepreensível. Ser irrepreensível é preencher todas as exigências que existem para que uma pessoa possa servir a Deus. Ser irrepreensível é estar pronto para exercer todos os cargos, fazer tudo o que é necessário e fazer da melhor maneira possível. Olha, ao falar que o discipulador ou que o bispo ou o episcopo precisa ser irrepreensível, Paulo detalha quais são as qualidades que torna um discipulador, um servo de Deus, um obreiro no nosso caso, uma pessoa irrepreensível. Eu quero apenas ler aqui o que ele fala, sem fazer comentários detalhados a respeito. Mas ele diz, ele precisa ser moderado. Além de ser moderado, ele precisa ser sensato. Ele precisa ser modesto, hospitaleiro. Ele precisa ser apto para ensinar. Ele não pode ser dado a vinho, ou seja, ele não pode ser uma pessoa que se envolva com esse tipo de vício. Ele não deve ser violento. E ele deve ser cordial. Deve ser também uma pessoa inimiga de conflitos. Deve ser um pacificador, portanto. Ele não deve ser avarento. Não deve desejar lucro. Na obra de Deus, a esse tipo de pecado a gente chama de simonia. Paulo diz ainda que ele deve governar bem sua própria casa. Isso é importante. E não deve ser recém-convertido. Ou seja, uma pessoa para ocupar um cargo na igreja, ele precisa ter o mínimo de experiência, tanto com Deus quanto na obra de Deus. E, finalmente, Paulo descreve ainda que ele deve ter bom testemunho daqueles que estão de fora. Isso é essencial, irmãos. Essas, eu diria, 13 qualidades que Paulo alista nesse texto, elas precisam ser cobradas daqueles que desempenham papéis na igreja, de influenciar pessoas, de discipular pessoas, enfim, nós deveríamos fazer isso. Essa é uma falha que nós da igreja temos cometido ao longo do tempo e que tem prejudicado e muito a igreja do Senhor por ter pessoas sem as qualificações ou sem as credenciais, como o comentarista da lição chama a atenção. Além disso, é necessário que os discipuladores tenham conhecimento da palavra de Deus e saiba ensiná-la corretamente. Aliás, foi essa uma das exigências que Paulo fez também a Timóteo, quando ele diz para ele, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar aqui não é manipular, é ser capaz de ensinar a palavra de Deus corretamente. É isso que nós precisamos fazer. Amados, talvez uma das pessoas que mais tem carência a igreja hoje é exatamente a de mestre. Nós temos bons pastores? Temos bons evangelistas também, há profetas, enfim, mas nós temos poucos mestres. Porque muitas vezes quem tem esse dom
é confundido com pastor e às vezes é colocado para pastorear. E isso tem prejudicado às vezes a igreja. Mas nós precisamos, eu diria, resgatar esse dom na igreja e vê-lo em prática realmente na casa de Deus. Também é necessário que o discipulador dependa de Deus, não dos homens, nem das circunstâncias. Via de regra, nós estamos sempre dependendo da situação, das condições, do momento, enfim, existem tantas coisas e poucas vezes nós de fato nos colocamos como dependentes de Deus de verdade. Dizemos dependentes de Deus, mas temos que ter uma cobertura por trás. E aí é que está a nossa falha, aí é que está o nosso erro. Por fim, as credenciais de um discipulador cristão exigem que ele seja capaz e saiba enfrentar as dificuldades na vida cristã sem retroceder. A isso nós podemos chamar de resiliência. O obreiro precisa ser capaz de enfrentar crises, dificuldades e não desistir. E permanecer fiel. E permanecer firme. Porque as batalhas que temos que enfrentar na vida são muitas. As batalhas que os cristãos devem enfrentar ou enfrentarão na vida cristã são muitas. Então nós precisamos ter maturidade, capacidade de suportar essas dificuldades dependendo de Deus. Agora, o tópico número 2 da lição, ele coloca que o discipulador cristão deve ter suficiente maturidade para exercer sua função. Interessante isso, irmãos. Um dos problemas mais graves que a igreja evangélica brasileira enfrenta é a falta de maturidade. E, lamentavelmente, infelizmente, nós, os pentecostais, somos mais atingidos ainda por esse problema. Tá? Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos as pessoas na frente dos trabalhos sem a devida qualificação, sem o devido preparo. Uma pessoa, às vezes, porque tem um certo domínio da oratória, ele tem um pouco de traquejo, ou ele tem uma certa influência, essa pessoa é colocada, às vezes, para liderar, para dirigir e até para pastorear. Mas a falta de maturidade tem prejudicado ao longo da história da igreja, principalmente aqui no Brasil, a igreja pentecostal, tem sido grave demais esse problema. Então, de fato, é um dos maiores problemas que a igreja evangélica brasileira enfrenta. É a falta de maturidade dos seus membros e especialmente dos seus obreiros. Na vida cristã, maturidade, ela refere-se ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento moral de um indivíduo, na medida em que ele cresce na fé e vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. É esse processo de crescimento espiritual, de desenvolvimento na vida cristã, de desenvolvimento moral na obra de Deus, na casa de Deus e na própria vida, que nós chamamos de maturidade. E a maturidade, necessariamente, ela tem que fazer com que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. Em outros vídeos aqui no canal, eu já falei sobre isso algumas vezes e sempre afirmei o seguinte: uma pergunta que precisamos sempre fazer, e isso vai mostrar a maturidade que temos, é a seguinte: o que Cristo faria se estivesse no meu lugar? Quando você for tomar uma decisão importante na sua vida, relacionada a qualquer área da sua vida, você deve perguntar primeiro o que Cristo faria
se ele estivesse ali no seu lugar para tomar aquela decisão. Veja, a reação que você tiver, ou a resposta que você der a essa pergunta, vai evidenciar se você é ou não uma pessoa madura na fé e na vida espiritual. A Bíblia fala sobre a importância da maturidade espiritual. E eu quero destacar aqui algumas características que estão associadas diretamente à maturidade na vida cristã. Claro que eu vou citar aqui apenas algumas, poderia citar muitas, mas para evitar ser exaustivo aqui com os irmãos, eu vou citar apenas aquelas que eu acho mais significativas, mais importantes. E a primeira dela é conhecimento da palavra de Deus. Não há como atingir maturidade na vida cristã sem você ter um conhecimento da palavra de Deus. Porque, afinal, é a palavra de Deus que vai fundamentar todo o seu comportamento. E maturidade na vida cristã precisa necessariamente ter uma relação direta com a sua atitude em relação à Bíblia. E para isso, você precisa conhecê-la. E conhecê-la com certa profundidade. Isso inclui a compreensão do contexto da mensagem da Bíblia e mais, a sua aplicação às nossas vidas. Note, eu já repeti isso aqui algumas vezes e vou mais uma vez repetir. Quando você ler um texto bíblico, qualquer que seja, em qualquer situação, seja para seu crescimento espiritual, seja quando você vai preparar uma mensagem, um estudo, quando você estiver numa roda de conversa com os amigos a respeito da Bíblia, quando você ler um texto, você precisa fazer pelo menos 3 perguntas para ele. A primeira delas é: o que esse texto está me proibindo de fazer? Enquanto cristãos, nós precisamos observar isso. O que as Escrituras nos proíbe de fazer. É importante que nós tenhamos uma noção clara a respeito disso, para que a gente não incorra em erro. A segunda pergunta que você deve fazer é: o que esta passagem está me ordenando fazer? A primeira é proibindo de fazer, a segunda é ordenando. Tanto uma como a outra resposta são importantes para você demonstrar o seu conhecimento, a sua capacidade de lidar com o texto bíblico na sua vida. E a terceira pergunta que eu quero sugerir para você é que você faça como eu posso aplicar isso agora na minha vida? Essas perguntas precisam ser necessariamente respondidas por você. Aliás, por cada um de nós, não importa se somos novos convertidos ou se somos um obreiro antigo na casa de Deus. Mas há ainda outras características que eu gostaria de associar à maturidade. E a segunda que eu quero é o relacionamento íntimo com Deus. A maturidade espiritual implica em desenvolver um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Como? Por meio da oração, por meio do estudo da palavra, por meio da adoração e a busca constante de fazer a vontade dele. Isso é manter relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos aprender isso, irmãos. O Deus de muitos cristãos é um Deus inacessível. É um Deus que está tão distante deles. É um Deus que nunca se apresenta para estar com ele, para conversar com ele. Você sabe, existem 2 maneiras da gente dialogar com Deus. Primeiro, falando com ele e ouvindo o que ele está falando. Claro, senão não tem diálogo. E para você falar com Deus, não existe substituto para a oração. Você precisa orar.
Você não pode substituir a oração por nada. E eu diria que você também não deve terceirizar a oração. O que significa isso? É você pedir para todo mundo orar por você, mas você mesmo nunca ora. Tá? Então você precisa de realmente orar para falar com Deus. Agora, para ouvir Deus falar com você, eu já disse isso aqui em outros vídeos, não é buscar uma profetisa ou um profeta. Não é ir atrás de alguém que tem visões e etc. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa estudar a Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus para nós. E eu desafio você a apresentar qualquer dúvida existencialista, qualquer dúvida na sua vida espiritual, qualquer dúvida na sua vida profissional, familiar, que a Bíblia não tem uma resposta. Ela tem uma resposta para tudo que você tiver de dúvidas e apresentar a ela. Mas para isso você precisa necessariamente estudá-la. E uma terceira característica que as Escrituras nos falam sobre maturidade é o desenvolvimento do fruto do Espírito. Irmãos, nós na igreja buscamos muitos dons espirituais. E é ótimo que a gente busque dons espirituais. Eles devem estar presentes nas nossas vidas, no nosso ministério, eles devem estar presentes no nosso cotidiano. É importante isso. Mas tem uma coisa. Muito mais importante do que dons espirituais é o fruto do Espírito nas nossas vidas. Aliás, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele escreve sobre isso e diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse fé, ainda que eu tivesse... Enfim, ele alista todos os dons espirituais em 1 Coríntios 13. E depois ele fala que se eu não tiver a prática do amor, ou seja, o fruto do Espírito, nada disso tem importância. Pensa nisso claramente. A maturidade cristã está relacionada ao desenvolvimento dessas virtudes nas nossas vidas. Então, o terceiro tópico que é apresentado na lição: o discipulador cristão deve comprometer-se com o seu desenvolvimento espiritual. Amados, nós temos que falar de maturidade, temos que falar de desenvolvimento, de crescimento, mas veja, autodisciplina, ou aquilo que a gente chama de domínio próprio, e crescimento pessoal devem ser metas. Aliás, devem ser as metas principais de uma pessoa que almeja crescer na presença e na obra de Deus. De verdade, eu acho isso absolutamente relevante. A maturidade cristã envolve busca constante de crescimento pessoal e a autodisciplina para superar as fraquezas e viver de acordo com os princípios bíblicos. Nós precisamos disso, irmãos. E, aliás, uma das orientações do apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, foi exatamente essa: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que, sem dúvida nenhuma, nós precisamos realmente crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça é a sua intimidade com Ele, é o seu envolvimento com Ele, é a sua capacidade de poder orar, ter a expectativa de uma resposta da parte de Deus, ainda que essa resposta venha como um não. Mas você tem certeza que Deus fala. Então nós precisamos disso. E o crescimento no conhecimento, ele é decorrente da nossa dedicação, do nosso estudo da palavra de Deus. Aquilo que ela nos ordena, aprofundarmos ao máximo. Irmos à fonte mais profunda, irmos aos
lugares onde outros não vão atrás das informações. Crescer no conhecimento é mais do que você ficar na superfície do texto bíblico. Você precisa ir além. Que bom, irmão, seria se todos nós tivéssemos capacidade para ler os textos originais da Bíblia. Seria maravilhoso isso. Seria muito interessante, irmãos, se nós nos preocupássemos em conhecer mais a Cristo. Que nós desenvolvêssemos mais o nosso conhecimento sobre Ele, com base no estudo da sua palavra. Nós precisamos disso, irmãos. Nós não podemos nos limitar a um estudo superficial, a uma experiência superficial. Nós precisamos ir um pouco além. Isso é muito importante. Todos que almejarem servir a Deus em sua obra devem viver de tal modo que sirvam de exemplos. O que o mundo hoje mais precisa é de alguém que sirva de exemplo. Aliás, isso já foi discutido nos meios até políticos, no mundo todo. O mundo precisa de um líder. O mundo precisa de alguém que sirva de exemplo, que se coloque na frente. A igreja precisa de pessoas com essas características, mas para fazer o bem, para servir a Deus. E a melhor maneira de apreender, não aprender, apreender, reter, tê-la na sua vida, a melhor maneira de apreender a palavra de Deus é ensinando, por incrível que pareça. Quando você ensina com dedicação, com zelo, você apreende muito mais da palavra. Essa é uma experiência que é válida demais. Na minha experiência como professor, eu lido já como professor de escola bíblica dominical desde 1977. E, como professor secular, só no ensino superior eu já tenho mais de 30 anos. E eu aprendi ao longo desse tempo que a melhor maneira de você aprender é você se preparar para ensinar. É quando você aprofunda mais as informações a respeito daquilo que você precisa conhecer. Então, é importante. Veja, quando eu disse que a melhor maneira de apreender a palavra é você ensinando, sabe por quê? Porque para ensinar, nós precisamos conhecer aquilo que nós vamos ensinar. Você não pode chegar na sua classe para ensinar alguma coisa que você não sabe, que você não se preparou adequadamente. Claro, nenhum de nós é expert em tudo que existe necessidade de ensinar, ou que nós temos oportunidade de ensinar, mas nós devemos fazer isso com a maior dedicação, com a maior profundidade possível. E para conhecer a palavra, nós precisamos estudá-la. Eu costumo dizer que nós não devemos apenas ler a Bíblia, mas nós devemos estudar a Bíblia. Por quê? Porque a leitura ela é muito superficial, ela é muito rápida, você não tem preocupação em entrar em detalhes que estão por trás do texto que você está vendo propriamente. Mas você precisa compreender isso. Você precisa ir lá, você precisa ir além, você precisa entrar com mais profundidade naquilo que você está lendo. Isso eu chamo de estudo. E além disso, a leitura da Bíblia nos proporciona uma aprendizagem apenas, diria, mecânica, que não tem muito efeito no dia a dia. Agora, o estudo da Bíblia nos proporciona uma aprendizagem significativa. Ou seja, aquilo que você aprende ao estudar a Bíblia, você pode aplicar em outras situações ou em várias situações da sua vida. Por isso é importante você entender isso. E, ao estudar a Bíblia, precisamos ir mais fundo nos textos e refletir sobre seus ensinos. Ok?
E eu quero aqui citar uma frase de Howard Hendricks, um escritor americano que infelizmente nos deixou há pouco tempo. Ele dizia o seguinte, que não pode ensinar amanhã quem deixa de aprender hoje. Essa frase está num livro dele, Ensinando para Transformar Vidas, que ele cita de uma professora da escola bíblica dominical. Então é interessante, se você para de aprender hoje, se você para de se aprofundar no seu conhecimento, amanhã você não vai poder mais ensinar. Tá ok? E eu quero dizer uma coisa, não entre em outras áreas, em coisas que você não está devidamente qualificado para fazer, para ensinar. Toma cuidado com isso. Veja, a respeito do ensino, a respeito do nosso papel na obra, o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Veja que essa é uma passagem que Jesus nos ordena fazer pelo menos 4 coisas bastante significativas. A primeira delas é ir. Vão. Ir significa que nós precisamos de ter ação. Não se faz evangelismo quieto. Não se ensina sentado dentro de casa o tempo todo. Para você fazer discípulos como a Bíblia ordena, você precisa ter um pouco mais de esforço. Aí você pode até... mas Jesus, por exemplo, ele ensinava quando ele estava sentado. Ali é outra coisa, o significado é bem diferente. Ali era costume do povo oriental de que nada que é importante a ser dito poderia ser dito em pé. Quando alguém chegasse para você, para conversar com você e dissesse para você, olha, eu tenho algo importante para falar com você, a primeira coisa que você deveria fazer era se sentar para ouvir. Jesus fazia isso. No Sermão da Montanha, por exemplo, a Bíblia diz que quando ele viu a multidão, ele se assentou e começou a ensinar. Depois de ter lido o texto bíblico na sinagoga, ele se assenta para ensinar. Mas para evangelizar, nós precisamos de ação. Nós precisamos sair. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos ir atrás. Outra coisa que ele disse foi: vão e façam discípulos. Fazer discípulo é fazer imitadores seu. É fazer com que as pessoas façam aquilo que você está fazendo. Isso é fazer discípulo. Veja que o método mais eficiente de evangelismo é sendo exemplo. Como dizia Miriam, professora da APEC, com quem eu tive o privilégio de estudar em 1985, ela dizia que nós devemos 3 coisas às crianças: o exemplo e o exemplo. E nós, como discipuladores, devemos exatamente o exemplo e o exemplo àqueles que nos ouvem e que nos veem. Depois Jesus disse também que nós deveríamos batizar os nossos discípulos. Precisamos dedicar tempo, zelo e preparar os discípulos até o batismo nas águas. E mais que isso, devemos estimulá-los a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós não temos mais batismo com o Espírito Santo nas igrejas. Nós temos muita criancice, muita meninice, muita aparência de espiritualidade, mas nós não temos mais batismo com o Espírito Santo. Procure lembrar no seu, aí de memória, qual foi a última vez que você viu de fato alguém ser batizado com o Espírito Santo, na igreja ou em qualquer lugar. Precisamos fazer isso. E a quarta atitude ou coisa que precisamos ensinar ao evangelizar é ensiná-los a guardar tudo que Jesus ensinou. Amados, o conteúdo do nosso ensino
não pode ser o nosso conhecimento, a nossa experiência pessoal, a nossa vontade, mas o conteúdo do ensino de quem discipula, de quem evangeliza, de quem prega, de quem ensina, é a palavra de Deus. É aquilo que Jesus ensinou. É isso que nós precisamos também ensinar. É isso que significa fazer discípulos. E eu quero encerrar esta palavra pedindo mais uma vez a sua colaboração para que você se inscreva aqui no canal e divulgue esse vídeo, deixe um comentário para que eu possa melhorar a minha atuação aqui nos comentários que estou fazendo das lições e possa contribuir melhor para ajudar aqueles que querem aprender um pouco mais a palavra de Deus. E por fim, eu quero finalizar apenas fazendo a citação de algumas aplicações que eu vejo que são pertinentes relacionadas ao conteúdo que nós acabamos de falar. Primeiro, a qualidade do nosso serviço na obra de Deus é mostrada por nosso esforço em ver outros crescerem espiritualmente até atingirem a maturidade espiritual. E essa é exatamente a evidência de que o nosso trabalho, ele é um trabalho que tem qualidade na obra de Deus. A segunda aplicação que eu quero que você pense é que todos aqueles que desejarem servir a Deus devem se portar de modo a ajudarem outros a crescer espiritualmente. E como eu disse, de preferência até atingirem a maturidade espiritual. E a terceira aplicação, a maturidade espiritual, ela é desejável a todos aqueles que servem a Deus, e isso é mostrado com atitudes. E eu quero apenas citar alguma delas aqui que eu acabei de falar durante o comentário. Conhecimento da palavra de Deus, relacionamento íntimo com Deus, desenvolvimento do fruto do Espírito, serviço e amor ao próximo e resistência às tentações. Essas 5 coisas podem evidenciar a nossa maturidade na vida cristã. E por fim, domínio próprio e crescimento espiritual são marcas que credenciam os cristãos para o serviço do Mestre. Que o Senhor te abençoe. E eu desejo de coração que a sua aula seja a melhor aula até agora nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical. E que você continue crescendo, que os seus alunos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Amém?